Essa é uma série de vídeos sobre o que aconteceu comigo. Esse é o 9º vídeo, por isso, se você não assistiu os anteriores, assista desde o primeiro para entender, porque tem muita informação importante e você vai querer saber. Essa é a continuação de uma série e o meu objetivo principal, além de chamar a atenção de todos sobre problemas relacionados à saúde do nosso país, eu desejo fazer uma campanha pela aprovação do projeto Lei 85 de 2024. Mas não é apenas pela aprovação desse projeto que eu estou fazendo esses vídeos, mas eu gostaria que a caneta de adrenalina fosse adquirida nas farmácias com receita controlada. A caneta foi criada para salvar vidas. Não é à toa que ela tem esse nome, caneta salva-vidas. E, de novo, eu quero quebrar um mito. Eu também tinha essa ideia errada na minha cabeça. A adrenalina na dose certa não faz mal e salva quem está muito mal. Foram os médicos que me instruíram sobre isso. Então, a adrenalina ela é para ser ministrada quando você não tem mais condição de engolir nada. Quando a sua garganta fechou completamente e você não tem mais condições. Você não tem outro meio, você não tem como. Cortisona não vai adiantar. Tomar um comprimido de cortisona, usar uma bombinha não vai ajudar. Então, nesse caso, e foi isso que aconteceu comigo, tá? Da última vez foi isso que aconteceu comigo. Não havia bombinha, não havia nebulizador, não havia cortisona, tá? Só endovenoso ou, no caso, adrenalina. Mas se eu não estivesse no hospital, o pior aconteceria comigo. Então, a adrenalina é para quando eu não estou no hospital, tá? Eu não estou no hospital, eu estou num lugar longe e ali eu vou salvar minha vida com a caneta de adrenalina. E depois ligar para a emergência. Agora eu vou começar a falar de alguns procedimentos desnecessários. Esse vídeo foi voltado para isso. Ele vai ser voltado para isso. Procedimentos desnecessários e constrangedores. Muitos constrangedores que a gente muitas vezes é obrigado a passar e muitas vezes a gente não tem escolha. Porque a gente precisa do atendimento, é questão de vida ou morte. E a primeira coisa que aconteceu comigo logo depois deles me darem hidrocortisona endovenosa foi quando a minha garganta, digamos, despertou. Eu voltei a respirar, né? Você dá aquele... E melhorou, ela começou a desapertar, eu consegui respirar melhor e falar, e foi aí que eles fizeram um exame desnecessário. Eu julgo desnecessário porque a gente tem muita tecnologia. O mundo está muito avançado. Que foi aquele exame do cotonete no meu furinho traseiro. Vamos falar assim, tá? Eu sei que muita gente vai rir, e eu falo assim para tornar o assunto mais leve. Mas dói. E é igual um supositório. Eu tinha acabado de relaxar de uma anafilaxia, eu passei por momentos difíceis, né? Tinha acabado de voltar a respirar e ainda ter o treco enfiado no meu furinho traseiro, constrangedor, doloroso e desnecessário. Eu tenho que falar uma coisa dessa. Tem muita tecnologia hoje. Gente, tem muita tecnologia. A gente sabe as bactérias de Marte, a gente tem sonda que sabe onde vai furar para achar metais preciosos, petróleo. A gente sabe a quantidade de petróleo que tem naquele poço antes de furar. Vai no ponto certinho, tá? A sonda, ela visualiza o que tem no fundo, entendeu? Sabe? Não tem desculpa. É uma falta de interesse, falta de ter cuidado com a vida das pessoas, fazer experiência com a vida das pessoas. A gente tem um scanner hoje que escaneia seus dentes e reproduz ele em 3D e produz um aparelho transparente numa impressora 3D. A gente tem órgãos humanos sendo produzidos em impressora 3D. A gente tem robôs de alta precisão que fazem cirurgias complexas, que salvam vidas.
programas de computador, inteligência artificial, em forma de implantes, tá? Inteligência artificial em forma de implantes, que estão fazendo pessoas paraplégicas voltarem a andar e falar. Implante coclear, né? Na cóclea, no interior do ouvido. Implante coclear, que faz as pessoas voltarem a ouvir. Implante nos olhos, que fazem cegos voltarem a enxergar com inteligência artificial. Tá na internet, gente. Dá uma procurada aí, porque é na notícia desses últimos anos. E todo mundo que é admitido num hospital hoje em dia tem que dar o furinho traseiro, literalmente, sabe? Desculpe os termos, mas é assim que eu me sinto. É totalmente desnecessário. Eu tenho que falar um negócio desse. Ninguém nunca viu meu furinho, sabe? Só a minha mãe, quando me limpava quando era bebê. Então, o meu problema era no olho e era respiratório. Não era lá atrás. Não precisava desse exame. É desnecessário. Eu passei por uma alergia medicamentosa. Então, para que passar por isso? Sabe? É a mesma coisa que você ter uma infecção no olho ou uma ferida infeccionada no rosto ou no braço e querendo te fazer um exame ginecológico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe? Eu acho realmente que é uma palhaçada. Falo mesmo. E eu quero deixar aqui bem claro que os hospitais, eles passaram a ser obrigados, isso não é culpa dos médicos. Desde 2020 começou a se fazer isso, não é culpa dos médicos, não é culpa dos enfermeiros, a culpa é do sistema, sabe? E para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, né? Uma coisa que aconteceu recentemente na minha casa. Meu irmão, ele tem um certo trauma de agulha na veia. Fiz muito exame de sangue quando era criança. E tanto que hoje, ele raramente vai ao médico. Né? Se tiver que tirar sangue, colocar um acesso venoso, ele corre. E aí a minha mãe andou dizendo para o filho, olha o colesterol, você precisa fazer um exame de sangue. Sabe o que ele respondeu? Tem muita tecnologia para precisar enfiar uma agulha na minha veia, não precisa nem doer. Foi o que ele respondeu. De fato, ele está certo. Ele tem razão. Por que não passa uma lidocaína tópica, por exemplo, para pacientes que têm mais desconforto? Lidocaína tópica. Pronto. Resolvido o problema. Né? Eu estou falando isso porque o atendimento é o que a gente paga. Não é um atendimento público, a gente está pagando por isso. Né? Então, quem é mais sensível, que vai coletar sangue, que vai colocar um acesso venoso, por que não passa uma lidocaína no local na pessoa, se a pessoa é mais sensível, se a pessoa tem trauma, porque ficou no hospital durante muito tempo, foi muito furado, tem muita gente assim. Entende? Com isso, outras coisas me vêm à memória, sabe? E eu vou citar as pessoas que já passaram por isso, continuam passando, todas porque precisam, né? Porque ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso porque gosta. Ninguém faz isso como aquela cidadã lá falou no hospital. Ninguém faz isso a passeio, né? Porque está passeando. Por exemplo, a mamografia. Ninguém faz mamografia porque gosta de fazer, né? Todo mundo odeia a mamografia. Vamos falar a verdade? Ódio da mamografia. É um exame absurdo. Tanta tecnologia, sabe? Cadê a tecnologia para fazer benefício à nossa vida? Toda mulher que muitas vezes já está com tumor, já está sofrendo, já está com dor, ela é obrigada a botar o peito na prensa. Eu vi pessoas que eu conheço de perto com tumores, tendo que fazer várias vezes e depois para controle. É um exame extremamente doloroso. E com tanta tecnologia 3D, 4D, UHD, né, alta definição, inteligência artificial, caramba, ainda não mudaram isso? É mentira. Não tem interesse. É caro. Não é caro não. É interesse. São jogos empresariais. É muito dinheiro envolvido. Ninguém quer perder. E é por isso que nós não temos cura para câncer.
Tem muita gente sofrendo aí. Mas ninguém fala, ninguém se revolta e todo mundo aceita. E todo mundo pensa assim: é o único jeito. Mentira. Tem outro jeito sim, dá para ver tumor. Quem vê micro-organismo no espaço, molécula de água, crateras em Marte, na Lua, não consegue inventar uma máquina que veja até as células do seu peito? Vamos parar para pensar, gente. Vamos parar. Eu não aceito mais. Para mim acabou. A gente abaixa a cabeça, a gente aceita o que dizem pra gente como verdade, não busca saber mais, sabe? Aí vão dizer: ah, mas é muito caro. Não, não é muito caro, é interesse. É interesse. É muito caro mandar uma sonda para Marte, mas eles mandam. Para pensar, eles mandam para Marte. Os governos têm dinheiro para um monte de coisas, mas para isso não tem. Para preservar a vida humana, para dar conforto a quem está sofrendo, não tem. Tem para fazer a pessoa sofrer mais, para fazer o exame ser mais doloroso, além da dor da doença, do câncer. Outro caso que eu tenho que comentar que está ligado aos próprios medicamentos e tratamentos. Se já sabem que os medicamentos fazem mal, por que não manipulam as moléculas em laboratório? Por que eles não fazem isso com as moléculas no laboratório? Eles sabem fazer isso. E retiram os efeitos adversos. Eu vou provar para vocês que eles sabem fazer isso. Retiram os efeitos adversos e colaterais. Exemplo, antigamente, antialérgicos davam sono. Hoje, porque tem muitos casos de alergia, e segundo a Organização Mundial de Saúde, os casos estão aumentando, não só em crianças, mas em adultos e idosos, tá? Isso é fato, procure saber as estatísticas. Então, eles correram para tentar tirar os efeitos adversos. O principal foi o da sonolência, né? A sonolência, porque muitos antigamente vinham lá escrito lá na bula que pode causar muita sonolência, alteração de reflexos. Aí criaram os antialérgicos de nova geração, sem esse efeito, porque prejudicava o trabalho. As pessoas tomavam e não conseguiam executar as suas funções e seus trabalhos. Então, isso foi interessante para eles, para a economia dos países. Senão, ia afetar as produções, o comércio do mundo, entende? Para o trabalhador não ter os reflexos alterados na hora de dirigir, operar máquinas, não dormir no trabalho. Aí vieram os antialérgicos de última geração. E eles podem fazer isso também nos tratamentos de câncer. Eu tenho pensado nas pessoas que fazem tratamentos pesados como o do câncer, que dá náuseas, e os efeitos colaterais são muitos, inúmeros. Onde é que está a cura do câncer? Onde é que estão os medicamentos, quimioterapia sem esses efeitos colaterais? Vocês têm sim. O ano é 2024, não é anos 80, não é 90. Fizeram uma V em 6 meses. Por isso, não minta para mim. Eles fazem uma V e saem dando em todo mundo. Mas uma das doenças que mais mata mais de meio século e faz muita gente sofrer, não só com os sintomas, mas com tratamento, ninguém sabe de nada. Gente, para cirurgia de mudança de vice-versa, vou falar assim, quem ouvir, entenda, mudança de vice-versa, que não é um risco de vida, fique claro, não é risco de vida, sabe? É questão, a gente está trabalhando aqui questão de prioridade, ninguém vai morrer se não fizer, mas correram para aprovar. Agora, pelo SUS todo mundo faz, mas a adrenalina, caso de anafilaxia, é o último da fila. Não é um projeto prioritário, a anafilaxia mata. Sério, gente, eu tenho ânsia de vômito da hipocrisia de todas essas autoridades. Vidas estão morrendo. Amor, eles falam de amor, amor uma ova. Eles não têm amor nem pelos animais deles. São víboras malditas. Pessoas sofrendo nos corredores dos hospitais públicos. O sangue dos inocentes está clamando. A minha avó, com 80 anos, ficou no chão do Getúlio Vargas.
aguardando atendimento. Eu vivi isso. Eles são demônios encarnados. O que eles fazem é maldade, é mal, é maligno, é diabólico. São crianças, idosos. Eu ia no Getúlio Vargas ver minha avó, tinha vários leitos, um monte de gente misturada. A gente ia numa ilha pedir gás para as enfermeiras para passar óleo na avó para ela não dar escaras, porque tinha que hidratar a pele, tinha que limpar, porque fere, fica ferida, a pessoa acamada há muito tempo. E a ferida depois tem que ser suturada, se não evitar. Vira uma ferida enorme, tem que suturar, é horrível. E no sistema público é a família que vai fazer isso na visita. Numa visita muito curta, às vezes de 15 minutos, sendo 3 para cada parente, entrava eu 5 minutos, entrava minha prima 5 minutos, entrava meu pai 5 minutos e pronto. Ela ficava lá sozinha, sofrendo, todo o resto do tempo. E a gente tem pouco tempo para isso. Então é uma coisa muito séria. A minha avó já ficou até no chão do hospital para ser atendida, deitada num papelão para ser atendida. Então é uma coisa muito séria. Eu já sabia dessas coisas. Mas eu nunca tinha vivido isso com tanta intensidade, isso me fez despertar. Para a gente terminar, eu vou fazer mais uma menção sobre algo que aconteceu recentemente. Trata-se de injustiça e de estarmos vivendo numa sociedade onde, como dizem, o poste faz xixi no cachorro. E são essas coisas que não adianta reclamar. Bom, eu tenho hábito, e esse hábito ficou mais forte em 2020. Eu nem preciso mencionar por quê, de comprar tudo pela internet. Só quando não consigo eu vou na rua. Então eu comprei algo e o site não era claro sobre o transporte. Mas assim que eu comprei, eu vi o número de rastreio e pensei, Correios, ok. Esperei chegar e logo veio o aviso como sempre. Sua região é área de restrição. Resumindo, vá para o outro lado do seu bairro, atravesse a linha do trem, caminhe bastante até aquele outro correio, que é o mais longe da sua casa, para retirar até dia tal. Aí eu recém saída do hospital, ainda em recuperação, paguei pelo frete, sou obrigada a ir buscar. E não adianta reclamar. O problema da segurança deveria ser algo entre os Correios, o governo do estado, a prefeitura e a polícia, né? Já que era para eu ir retirar, então tem que ser de graça. Tem que ser de graça. Que palhaçada é essa, né? Nem é por valores, vamos falar a verdade. A questão é a acessibilidade. Porque pensa só se eu tivesse totalmente acamada e não pudesse me levantar. Pois é, gente, a coisa está bem complicada. Isso é Brasil. Por isso eu te peço que continue assistindo e compartilhando. Eu preciso do seu apoio. Eu e muitas vidas que venham sofrer anafilaxia dependem da caneta salva-vida. Muitas vidas. Eu não estou fazendo isso só por mim. Muito obrigada pelo apoio e assista o próximo vídeo.